pessoal, tudo bem? Vocês estão animados para a nossa aula hoje de língua portuguesa? Hoje vamos falar sobre crônica e dentro desse texto, desse gênero textual, vamos compreender a composição textual, palavras que nós podemos usar em texto para poder harmonizar melhor a nossa escrita, né, e ter uma coesão, uma coerência do que a gente está escrevendo nessas ideias que a gente está, né, organizando em forma de texto, tá bom? E para iniciar a gente vai fazer uma leitura de uma crônica e eu espero que vocês gostem, tá? Acompanhem comigo a leitura aí na telinha, vamos lá. Cobrança, Moacir Scliar, o nome do autor. O nome do texto Cobrança e fala o seguinte, ó. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para outro. Carregava um cartaz cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Olha o que dizia, ó. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou. Você é uma devedora inadimplente e eu sou cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar. Você não pagou? Não paguei porque não tenho dinheiro. Esta crise, já sei, ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Meu problema é lhe cobrar e é o que eu estou fazendo. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta. Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei, nada. Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que não me restou outro recurso. Então, vou ficar aqui carregando esse cartaz até você saldar sua dívida. Nesse momento, começou a chuviscar. Você vai se molhar, advertiu ela. Vai acabar ficando doente. Ele riu. Amargo, né? E daí? Se você está preocupada com minha saúde, pague o que deve. Posso lhe dar um guarda-chuva? Não quero. Tenho de carregar o cartaz, não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada. Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro. Afinal, você é meu marido, você mora aqui. Sou seu marido, retrucou ele. E você é minha mulher, mas eu sou cobrador profissional e você é devedora. Eu avisei, não compre essa geladeira. Eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não, você não me ouviu. E agora o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que quer você que eu faça? Quer que perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Chovia mais forte. Agora, porrada. A inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava. Continuava andando de um lado para o outro diante da casa, carregando o seu cartaz. O Imaginário Cotidiano, de São Paulo, Global de 2001, esse texto. Então, o texto que nós vimos é uma crônica, onde ele trata de um assunto de uma cobrança, onde o próprio marido faz a cobrança à esposa. No início do texto não ficou claro quem seria essa pessoa que estava cobrando, Só dizia que era um cobrador e ele estava carregando um cartaz, dizendo que era inadimplente. E ela até falou que ele poderia cobrar de maneira mais discreta, sem expor tanto, que elas teriam uma dívida. E no finalzinho do texto a gente descobre que essa pessoa se refere ao marido, Essa pessoa que estava falando, ele carregava esse cartaz de um lado para o outro, estava se referindo ao marido dela. Então, esse texto aí, que é uma crônica, a gente vai poder compreender agora um pouco as características desse gênero, tá?
e vamos relembrar um pouquinho o texto que nós acabamos de ler. Acompanhe comigo aí na telinha, vamos lá. As características de uma crônica. Olha só. Primeira característica é uma narração curta que descreve fatos da vida cotidiana. Então, são fatos da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, como, por exemplo, uma cobrança, né? A gente faz, sei lá, uma compra, prestações, e de repente a pessoa se atrasou por alguma razão, tem essas cobranças. Então, são fatos, né, do dia a dia, fatos comuns das nossas vidas. Vamos para a próxima característica, vamos lá. Próxima característica é pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou irônico, né? Então, a crônica, ela traz esse tipo de linguagem, pode ter humor, um pouco de sarcasmo, né, ou ironia ali. Como se trata de uma cobrança, foi até um pouco engraçado, se a gente analisar o texto que nós lemos. O marido está cobrando a própria esposa, porque uma das funções dele é ser cobrador. Então, por isso que ele está batendo nessa tecla de estar cobrando ela ali no texto, como nós vimos. Ela até se incomoda por ele estar fazendo essa cobrança, né, e ele até alerta. Ó, você comprou a geladeira, mas eu avisei para você não comprar, que o meu dinheiro era pouco. Né? No texto fala um pouco sobre isso. Tá? Vamos para a próxima característica, vamos lá. A terceira característica é possui personagens comuns. Como eu falei, o marido e a esposa ali, né, numa situação corriqueira do dia a dia, são personagens comuns. É uma das características desse gênero textual que nós estamos vendo, tá bom? Vamos para o próximo. Segue um tempo cronológico determinado. No caso, no texto que nós acabamos de ver, o marido começa lá, o marido fazendo a cobrança, né, frente da casa, carregando o cartaz. Então tem um tempo cronológico ali, até começa a chover, depois ele insiste, continua, né, na chuva ali. Mesmo que o cartaz ele esteja um pouco embaçado, não esteja mais com os dizeres, por devido estar sendo molhado, né, por causa da chuva. Então tem esse tempo cronológico ali. Vamos para a próxima característica. Uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens, tá? Então, esse tem a forma de falar, por exemplo, ele usa a linguagem do dia a dia, coloquial, né? Linguagem como modo da gente falar. E da oral na escrita, como a gente vê no texto também, é presente essas características lá na hora que nós estávamos lendo o gênero textual aí apresentado, tá bom? Vamos para o próximo, ó. Uma linguagem simples. Se a gente for analisar o texto que nós vimos, tem uma linguagem simples, fácil da gente entender. Embora esteja, não sei se vocês têm familiaridade com a palavra inadimplente, quer dizer que a pessoa que está devendo alguma coisa, não está em dia, né? Devendo alguma coisa, não está em dia em alguma coisa, tá? E no caso é o fato ali, né, determinado pela crônica, que é o texto que nós acabamos de ler. Então essas são as características de uma crônica que a gente pôde observar nesse texto. Agora, para a gente entender um pouco mais, vamos para a interpretação dele, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Questão 1. Qual é o tema central do texto? A. Trata-se de um trabalho com vendas. B. Trata-se de uma cobrança. C. Trata-se de uma herança. Ou D. Trata-se de uma propaganda. Qual é o tema central desse texto? Nós até já acabamos de relembrar, né? B. Trata-se de uma cobrança. O marido está cobrando a esposa, né? Vamos lá, questão 2, ó. Explique o que a personagem quis dizer com a frase, mas você podia fazer isso de forma mais discreta. Lembra que eu expliquei? De forma mais discreta, ou seja, porque o cobrador estava diante de sua casa carregando cartaz que dizia, ó, aqui mora uma devedora inadimplente. Por isso que ela disse para ele ser mais discreto. Ele estava lá na frente da casa dela expondo um problema entre eles ali, tá? Por essa razão que ela estava falando isso. Questão 3. Acabe com isso, Aristides. O que entendemos ao ler a expressão destacada aí? Acabe com isso, Aristides. Ela quer dizer o quê? Que era para ele guardar aquele cartaz e vir para dentro de casa, pois era seu marido e morava ali. Então, era isso que ela estava se referindo, né? Para ele não expor tanto a situação deles ali através daquele cartaz, ok? Questão 4. Por que o cobrador insistia na cobrança? A. Por ele ser persistente. B. Porque ele trabalha numa empresa de cobrança. C. Por ser justo e honesto. Ou por estar envergonhado. Por que ele insistia?
porque ele trabalhava numa empresa de cobrança. Por isso que não importava se era esposa dele ou não, ele estava fazendo o trabalho dele. Questão 5. Aqui mora uma devedora inadimplente. Olha só a expressão aí. Aqui mora uma devedora inadimplente. A frase apresentada, ela pode ser definida como fato ou opinião. É um fato. Afinal, ela está devendo, né? Ela não está em dia com as prestações lá do produto que ela comprou. Questão 6. Que tipo de linguagem apresenta o texto lido? Uma linguagem, lembra? Que tipo de linguagem? Uma linguagem informal, pois traz aspectos de oralidade para a escrita. É uma expressão de conversa familiar e íntima e repetições do pronome você, né? A informalidade está aí, ó. Você, que ela trata com o esposo dela, entre eles ali. Questão 7. A quem se refere as expressões em destaque em cada frase aí, ó? Meu problema é lhe cobrar. A quem se refere, ó? Olha só. A devedora. Ok? Quando ele fala meu problema é lhe cobrar, esse lhe ele está falando a respeito da devedora. Ele está cobrando a devedora, tá? B. Posso lhe dar um guarda-chuva? Essa expressão posso lhe dar um guarda-chuva está se referindo ao cobrador. É uma sugestão, né, da esposa, ela perguntando se poderia dar um guarda-chuva a ele. Então, essas expressões, elas são necessárias em um texto para a gente poder ter uma melhor organização textual. A gente vai poder trabalhar isso de maneira mais específica nas próximas aulas, tá bom? Por enquanto eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado da nossa crônica, do nosso texto hoje, né? E te aguardo na próxima aula. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras lá, tá bom? E te aguardo na próxima. Tchau, tchau!